tudo bom com vocês? Então, desculpa essa voz super rouca. Eu tô saindo de uma gripe agora que me derrubou, gente. Fiquei de cama mesmo. Mas eu não podia deixar de vir aqui pra contar pra vocês sobre a linha Força com Pimenta da Biostratos, gente, que eu tô usando já há mais de um mês. E eu tive resultados maravilhosos com ela. Eu precisava vir aqui contar pra vocês tudo sobre essa linha e eu espero que vocês gostem. A ideia por trás da linha Força com Pimenta é promover o crescimento dos cabelos, gente, só que de uma forma mais saudável, sabe? Estimulando mesmo o nascimento de novos fios. O primeiro é o Bioxil, que ele é um ativo que foi desenvolvido pela equipe química lá da USP e que ele é ótimo para poder acelerar o metabolismo capilar. Como é que funciona? O nosso fio, ele tem 3 fases. A de nascimento, que é quando ele nasce, sai do couro cabeludo. Uma fase mais normal, onde ele vai crescendo e é o cabelo normal. E uma fase de queda, onde ele vai embora, ele sai do cabelo. Isso é normal, gente, todo mundo tem essas fases. O que o Bioxil faz é aumentar a fase de crescimento do cabelo e diminuir a de queda. O resultado é você ter muito mais fios de cabelos novos e diminuir essa queda dos cabelos. Um outro ativo desse produto é a pimenta, que estimula a circulação sanguínea no couro cabeludo e acaba também estimulando o crescimento fortificado dos fios. E por último, o último ativo desse produto é a queratina vegetal, que repõe a massa do fio, gente, deixando ele mais nutrido, mais bonito e encorpado. E na linha Força com Pimenta, a gente tem o shampoo de tratamento, que ele é transparente, então ele é muito bom pra quem tem cabelo oleoso, porque ele não deixa a raiz oleosa e ao mesmo tempo também não resseca, gente. Ele deixa a raiz bem soltinha e bem limpinha. A gente também tem o condicionador, que é muito engraçado, gente, porque na hora que você aplica, você já sente que o cabelo fica bem emoliente, sabe? Bem soltinho, bem hidratado. É uma coisa assim meio que mágica, sabe? Não é assim, tipo, você vai passar durante 30 dias e só no último dia você vai sentir. Ao longo do tratamento com essa linha, eu fui sentindo já, entendeu? A diferença na hora que eu aplicava os produtos. E o condicionador é muito bom por causa disso. A máscara de hidratação deles também me surpreendeu muito. Pelo cheirinho, que é uma delícia, gente. Aliás, a linha toda tem um cheirinho muito bom. Muito difícil não gostar do cheiro dessa linha. Mas ela me surpreendeu porque ela não pesou meu cabelo, gente. Eu deixo cerca de 10 minutinhos no cabelo antes de enxaguar. E assim, ela não pesou, sabe? Deixou o fio bem soltinho. Eu gosto muito disso. Porque se tem uma coisa que eu odeio é máscara que deixa o cabelo meio emplastado, sabe? Ninguém merece. Então ela foi muito boa por causa disso. Tem também o finalizador, que ele é termoprotetor e ele também tem filtro solar. Então, pro dia a dia, ele é a melhor coisa, porque ele deixa o cabelo perfeito, né? Já finaliza os fios e protege, né, gente? Então a longo prazo é muito bom pros cabelos. E por último, e não menos importante, tem essa loção aqui, gente, que ela é uma loção estimulante, que você passa na raiz, no couro cabeludo e vai massageando levemente. E, gente, na hora que eles explicaram isso no evento, eu pensei, nossa, vai pesar meu cabelo. Tenho certeza que vai pesar no meu cabelo. E, gente, não pesa. Você pode usar com enxágue ou sem enxágue. Eu uso sem enxágue, eu passo ele direto. Faço minha massagenzinha, já deixo, já vou pra rua, já vou sair pra trabalhar, já faço as minhas coisas. E ele não pesa no cabelo, gente. É um fluido bem gostosinho de aplicar, deixa o fio bem leve. E é ele que estimula mesmo o crescimento do cabelo. Então eu tô usando todos os dias, já tem mais de um mês. E eu senti uma diferença enorme. Então deixa eu contar pra vocês o que eu achei nesse meio tempo que eu tô usando. Gente, o meu cabelo, ele cai muito. Essa fase de queda dele deve ser, tipo assim, quilométrica, porque cai muito, gente. Toda vez eu desembaraço ele durante o banho mesmo e sai uma peruca, assim, durante o banho. E uma coisa que nesse último mês não aconteceu foi isso, foi cair muito cabelo. Claro que um ou outro fio acaba caindo, é normal, é do cabelo mesmo, mas caiu muito menos do que caía antes. Eu comecei a usar esse produto assim que eu saí do evento, tipo assim, no dia seguinte de manhã eu já tava usando ele. E eu já senti diferença, assim, na primeira aplicação, na questão de força mesmo do cabelo. Eu senti que o cabelo ficou soltinho, ele recebeu bem o produto, sabe? Só que eu tava sentindo uma necessidade muito grande de ter um corte no meu cabelo. Meu cabelo tava muito reto, muito sem vida, sabe? E aí eu fui no salão, eu cortei o meu cabelo e continuei o tratamento normal pra ver se ia dar uma diferença também no crescimento. E o resultado foi que realmente ele cresceu um pouco mais do que ele cresceria normal, mas mais do que isso, ele cresceu forte, porque não adianta, né, gente? Cresce o cabelo, mas fica aquelas pontinhas todas mirradinhas, não é legal, né? Não adianta ter o comprimento lá maravilhoso, mas não ter aquele fio bonito, encorpado, né? Eu senti que ele cresceu e deixou o fio bonitão, deixou o fio encorpado. Então, assim, pra mim foi um produto, foi uma linha que deu super certo. Eu vou continuar usando.
vou alternando com outras linhas, vou dar meu jeitinho, mas eu vou continuar usando porque ele é muito bom. O cheirinho é maravilhoso, gente. Assim, eu não tenho um A pra falar de mal dessa linha. Uma coisinha que não deu certo pra mim, porque funcionou muito bem no meu cabelo. E a linha Força com Pimenta vocês encontram pra vender em várias lojas. Aqui em BH tem nas farmácias, lojas de cosméticos, tem muito lugar pra poder vender. Eu vou deixar aqui embaixo o link pro post do blog, onde vão ter alguns desses lugares pra indicar pra vocês, tanto online quanto físico. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de resenha. Se você gostou, clique em gostei aqui embaixo, favorita pra me ajudar na divulgação e se inscreve no canal. Ah, e deixa aqui nos comentários se você já testou essa linha, se você quer deixar o seu cabelo crescer com muito mais vida, o que você achou, se você tá curiosa pra testar, eu vou adorar saber. Um super beijo e até o próximo!